Boa noite, boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia. Porque quando na internet é assim, a gente pode falar boa noite, boa tarde, bom dia. Porque a gente não sabe que horas que as pessoas vão assistir. Quem estiver assistindo ao vivo, como é um programa novo, né, professora? A gente sabe que as pessoas ainda estão se acostumando com essa coisa do ao vivo. Mas quem estiver por aí, manda aí como que é? Aviãozinho, curtida, eu nem sei essa Sininho e linguagem. curtida. Não sei essa linguagem Aciona o ainda do sininho. YouTube, não sou uma youtuber, mas é muito legal esse poder da comunicação hoje de estar nesse espaço aberto e democrático da internet, que por muito eu acho que só tem eu acreditei mais coisas boas do que ruins na internet, mas a vida é assim, a gente tem coisas boas e ruins na vida, então são escolhas. E hoje vocês vão ter coisas muito boas aqui no nosso Recast. Professor Daryl Champlin. Você sabia que o nome do meu podcast é Recast? Eu vi hoje. Recast de Transmitir? Muito bem. Pode ser retransmitir relacionamentos, mas retransmitir, ressignificar, revolucionar. Ah, tá. Nesse sentido do cast, como sendo os personagens. Renatar. Né? Tá bom. Não, Rede Renata tá também. Você acha que eu não puxei sardinha pro meu tá lado bom. do rei? O meu não tem nenhum rei no meu nome. Não é? Ah, tem. É a Rô, né? Não é? Professor Daryl Champlin, antropólogo, terapeuta, palestrante, especialista em sonhos, várias coisas. E já está há muito tempo na internet com o seu site, né, de inteligência, de saúde integrada. Eu dei continuidade, na verdade, pelo site de saúde integrada, né? Saúde integrada. E tá no Instagram. O canal também de YouTube, eu também tenho, chama TV Terapia. Ah, então, tá vendo? TV Terapia. Eu acho tão importante, porque o que a gente fazia no Tudo de Bom, que eu ainda faço, aliás, esse programa vai na íntegra aqui no YouTube e vai editado para TV, porque aqui a gente tem um tempo maior para bater papo. Mas o que é legal dessa a gente já faz essa terapia no programa já há muito tempo, e o professor já hoje é a primeira vez aqui no Recast, mas o Recast só tem 1 mês, 2 meses. E o programa, que já tem há 17 anos, o professor já foi várias vezes, né? Passou voando, né? Nossa, 17 anos. Muito tempo, né? Passou voando. Não, louco. Será que a gente envelheceu muito? Eu não. Eu também não. Só os cabelos ficaram brancos. Fora isso, o envelhecimento Agora, hoje, a gente vai falar de relacionamentos amorosos, viciosos, dependências, paixões. A gente vai falar vício de amor, vício de sedução, tudo isso, mas vamos falar muito mais. Porque se eu pegar o Instagram do professor Daryl Champlin, tem tanta coisa ali. Tem até um negócio agora craniano. Terapia crânio-sacral, chama-se. Nossa, vamos falar disso também. Mas antes, deixa eu... Primeiro, me manda o link aqui, Gabriel. Já mandou, né? Que aí eu vou colocar no meu Instagram para vocês já acessarem e mandarem para as pessoas. E já vou aproveitar para dar os recados aqui dos meus anunciantes. Primeiro que eu quero... tô de Stripling hoje. Essa camisa rosa é da Stripling, que é a minha parceira querida, Pauliane, que além de ter essa loja maravilhosa ali na Vila Rica, ali naquele miolo gostoso, ali na Alfeira do Porchat, em cima ela tem o seu escritório de consultoria de imagem. A sua mulher vai amar a Stripling, vai amar essa loja, ela é uma loja nova, olha só. A gente tá ali na tela com uma das roupas, vai passar as imagens, né, Gabriel? E a Rosângela, que é a esposa do professor, ela tem super bom gosto. E aí ela vai adorar. É uma roupa, a gente tá essas fotos são bem verão, bem gostosas, mas tem roupas, tem taieiros, tem saia pantalona, tem blazers, tem camisas, tem vestido, macacão. É para vestir uma mulher versátil, a Stripling. E ainda por cima, a Pauliane, ela é consultora de imagem. Então, ela vai adequar o seu corpo, ao seu tom de pele, fazer todos aqueles testes de coloração. É maravilhoso. Tá bom?
Vamos falar da Casa Tudo de Bom também, antes? Aliás, professor, tem que ir lá na Casa Tudo de Bom, fazer uma massagem, não é? Necessário. Sabe o que eu queria também, um sonho de consumo meu? Colocar o seu atendimento lá na Casa Tudo de Bom. O senhor é exclusivo. O senhor, essa doeu, hein? Credo, Essa. né? Você é exclusivo do seu espaço? Porque ele tem um espaço ali na Pedro Lessa. É exclusivo ou a gente pode negociar Não o seu necessariamente, passe podemos negociar passes. Boa ideia, boa ideia. Inclusive, sabe, eu vou aproveitar, já vou fazer um convite aqui no ar, porque foi tudo, quem senta aqui é tudo, é interesse meu, entendeu? Eu amarro interesses aqui. Tá certo, né? A gente vai fazer o evento agora em março, na Casa Tudo de Bom, por conta do mês da mulher, né? 8 de março é Dia Internacional da Mulher, mas como tá muito na semana do carnaval, porque o carnaval é dia 1º, eu acho, é isso, Gabriel? Será? Dia 1º, Acho né? que é a primeira. E aí a gente já meio que emenda alguma coisa. A gente não vai fazer no dia 8. Dia 8 deve ter alguma coisa, mas a gente vai fazer dia 12, que é um sábado, o dia inteirinho de uma imersão de autoconhecimento, com vários profissionais que eu admiro. Então, e o seu nome está lá na nossa... Para você participar com a gente, aí você cria. Como eu falei para vocês, eu não sei, peguei o Instagram do professor, eu sigo, mas o Instagram agora não tá entregando tanta coisa, né? Então, não sei como, às vezes a gente não chega pra gente. E aí eu peguei lá o Instagram dele e vi que tem tanta coisa que você tá atuando, né? Porque você é antropólogo e um estudioso, começou com sonhos, né? Comecei com sonhos, né? 30 Especialista lá. em sonhos. E deixa eu ver aqui para eu colar, porque é tanta coisa que eu vou ter que colar. Começou com sonhos, mas aí o seu estudo da mente, né? Da neurociência foi aumentar. Ó, terapias integrativas, crânio sacral. O que é isso? Essa é uma terapia muito interessante, porque ela parece uma massagem, mas não é. E o objetivo é fazer o alinhamento entre o sacro, que seria o osso do cóccix, e o crânio. Então, na verdade, faz alinhamento de coluna, mas, de novo, não é massagem. E depois a gente faz alinhamento da ossatura craniana também. O objetivo disso é fazer fluir o líquido cérebro-espinhal, o líquor. Porque o líquor, ele banha só Eu nunca ouvi falar isso, hein? Ele banha a pituitária, ele banha a pineal e tal, e quando você faz a renovação do fluxo disso, porque às vezes ele fica... É como os meridianos, né? Bloqueiam o fluxo energético, mas o líquor não é isso. De toda forma, quando fica bloqueado, traz disfunções. E a ideia é fazer a liberação, por exemplo, de fáscias, tecido conjuntivo, e fazer com que esse fluido banhe os órgãos melhor, banhe o cérebro melhor e, conceitualmente, o único momento em que o líquor flui bem a partir de dentro do cérebro é em sono profundo. Então, se a pessoa não dorme, não chega a sono profundo, este líquido não rola, ele não flui. Sim. E essa técnica tem como objetivo fazer com que isso seja possível, fazer a renovação disso. Então, elimina muita toxina, traz muita calmaria para o corpo. Diz para o corpo que está na hora dele poder se redirecionar de novo para a cura natural. É interessantíssimo, cada pessoa que passa por ali tem um conjunto diferente de reações, mas calmaria no corpo costuma ser a principal descrição que as pessoas sentem por semanas. E é importante a gente falar disso, né? Eu também, lá na casa, a gente tem, e eu também sou terapeuta de barra de axis, de Theta Healing, tudo isso é muito importante para essa calmaria, que traz essa calmaria, todas essas terapias, porque o estresse, a tristeza, a angústia, a melancolia, esse acúmulo de sobrecargas que a gente tem, isso baixa demais a nossa imunidade. Traz inflamação, né? E aí adoece, aí tem doenças físicas mesmo. Mas originadas dessas variações emocionais que afetam a imunidade. Exatamente. Então é isso que é importante falar. Não adianta, não é cura isso, cura aquilo, não. É olhar para o ser humano como um corpo de dor, que somos todos, por várias questões,
como que eu posso aliviar isso? Eu alivio com a massagem, as massagens aqui da Casa Tudo de Bom, eu alivio com massagens, eu alivio com terapias, eu alivio com um estilo de vida que eu realmente entenda que a gente vive esse corpo de dor, que a gente vive uma vida com problemas, essa existência nossa, ela é uma existência com sofrimento e com problemas. E outro dia até postei, a gente tem que desfrutar nos intervalos, porque a verdade é essa, né? A verdade a gente veio aqui para essa evolução dolorida, né? E todos esses desgastes, eles nos causam realmente, podem causar doenças. Então, tudo que nos faz voltar para o eixo, equilibrar as nossas emoções, as nossas sensações, sentimentos, ela é saúde, gente, ela é saúde, né? E aí, entrando no nosso assunto de corpo de dor, eu sei que muitas pessoas o procuram por conta de sofrimentos no relacionamento. E eu lembro uma vez no programa que o professor falou que dor de amor é uma dor física no coração, que foi comprovado que é dor física mesmo, né? Síndrome do coração partido. Síndrome do coração partido, é verdade. Acontece principalmente com mulheres, mas não só. Sim, E sim, principalmente com mulheres numa fase mais avançada da vida, mas não só. sim. A gente está falando de mulheres acima dos 50 que tiveram relacionamentos duradouros com seus parceiros. Mas jura que isso aí acontece? Eu achei que fosse com pessoas mais novas. Ó, estamos ao vivo já, hein, gente? Eu tô fazendo assim, ó, estamos ao vivo com o professor Dério Champlin aqui. Pode entrar nesse link que eu vou colocar aqui. Era pro Instagram. Aí, pá. Então, isso acontece principalmente com mulheres, mas não só. E literalmente é fisiológico. O coração sofre quando existe uma ruptura ou uma perda, frequentemente perda por morte do parceiro de muito tempo. Então, a bioquímica do corpo é alterada de tal maneira que o coração, o próprio músculo, é afetado pela perda, pelo luto, ou seja o que for. Uhum. E, de novo, imagine você que traz inflamação para o corpo de tal maneira o estresse da perda que afeta diretamente o músculo cardíaco. Que loucura isso, né? Assim. Agora, quando a gente fala, que eu até postei com a questão de relacionamentos com vício, né, ligados a vício mesmo, a vício como drogas, vício como bebida, aquela coisa que eu não consigo me livrar disso. A gente ouve muito, né, mulheres falando, não, me faz mal, mas eu não consigo me livrar disso. Sim. E se a gente for pegar essa frase, eu não consigo me livrar disso, é em tudo. Quem não consegue livrar do cigarro, da bebida, né, do doce, da comida, tudo isso é um vício. E isso acontece. Como é que a gente consegue definir e diferenciar que a pessoa está num relacionamento com vício? Tá, então vamos dividir isso. A gente pode falar de paixão, a gente pode falar de amor genuíno, a gente pode falar Vamos falar da diferença? Vamos falar da diferença? A gente pode falar do vício no amor, a gente pode falar da obsessão. Então e vamos da lá. dependência, da possessão. A codependência é o vício. Tá. Mas principalmente a superdependência. Uhum. A paixão talvez se pudesse dizer que é um estágio inicial do amor. Que é quando os hormônios e a bioquímica do corpo está fluindo com tanta força que você frequentemente acha até que está apaixonado, mas na verdade você não está. Ou talvez esteja em seus estágios iniciais. A paixão, ela não é muito duradoura. Ela aparentemente serve uma função evolucionária, que é fazer reprodução. Uhum. Então, quando eu estou apaixonado, no ápice, no ponto alto da minha paixão, basicamente o que eu estou procurando é... Eu não. A minha biologia que está procurando é automanutenção. Então, paixão é isso. E dura, segundo alguns cálculos, 18 meses mais ou menos. E depois do 18º mês, são médias. Dá para fazer um bom estrago com 18 meses. Dá para fazer muitos estragos com 18 meses. E a partir mas isso são médias, né? Para algumas pessoas duram mais, outras pessoas, claro, menos. Mas a partir deste momento, o cérebro começa a dizer assim, já deu o que tinha que dar aqui.
vamos procurar uma outra potencial parceria, porque vai voltar de novo a carga da paixão à tona. Jamais eu diria que a paixão não se transformaria num amor de compromisso mútuo, portanto, que traz a segurança pra gente, que a gente precisa de um relacionamento de longo prazo, e a reciprocidade que a gente precisa de um longo prazo. Segurança e reciprocidade são os dois elementos mais importantes que podem existir, há outros, mas esses dois elementos são os que são mais importantes para a manutenção da saúde emocional, porque isso tem influência direta no sistema nervoso, em particular num nervo chamado nervo vago. Então, segurança e reciprocidade dentro de relacionamentos é o que vai te trazer equilíbrio, permanência com você mesmo. A paixão, ela tem a função dela de mandar bala nos hormônios e dizer assim, reproduz aí, certo? Mas, quando você entra no próximo estágio, ou às vezes você já começa nesse estágio, você vai encontrar segurança nesse relacionamento porque a pessoa é recíproca contigo. E aí você encontra equilíbrio. Só que o que é, daí, o vício no amar? Talvez o amar seja a palavra errada. Mas vamos lá, o vício no amar é o seguinte. Não importa com quem eu tenho um relacionamento. Olha, quem estiver assistindo aí, se estiver se identificando, vai falando, olha, eu tô me identificando com isso aí. Se eu só não cortando, mas só fazendo suspense, tá, professor? Olha, tem gente aqui já conversando. Cat R, é isso, ô Gabriel? Boa noite. Mari Esther Quarino. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero saber quem é que está se identificando com o professor. Então, chegou mais um comentário? Deixa eu ver aqui. Se tiver perguntas, podem mandar perguntas pro professor, hein, gente? Aproveitem que ele estará aqui com a gente hoje. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta no sentido assim. Aqui, ó. Marisa, é maravilhosa essa terapia, apreciação por seu trabalho. Tá vendo? Opa, aí, já chegando elogios. Quando a gente fala em amor de vício, em vício, a primeira ideia, nossa, é uma repulsa, né? Porque vício tem essa coisa aí. Só que é o prazer, né? Senão lógico. Ninguém viciaria. Lógico, né? Lógico. Esses aí são os centros de Então, recompensa do que cérebro. É muito perigoso também, né? Centros de recompensa no cérebro são o que ditam. Veja, a definição do vício no amor. No amor. Não interessa quantos relacionamentos você tem e nem com quem é. Tá. Contanto que você esteja em relacionamento. Certo? Então, isso você pode trocar de parceiro ou parceira frequentemente. Porque quantas mais vezes, melhor, na verdade. Como assim, professor? Porque o que eu tô falando aqui é que eu sou viciado na sensação do amar que me traz aí uma explosão de outras coisas dentro do corpo. Você tá falando que quanto mais apaixonar, melhor para satisfazer esse mecanismo do nosso cérebro. Isso e o vício... a gente, hoje, nessa era de internet cancelada, a gente tomar cuidado com isso. E não vamos falar. O professor falou que quanto mais vezes eu me relacionar com pessoas diferentes, melhor. Não, tô caracterizando o que é o vício no amor. Que é bom, né? E daí eu não tô falando do amor genuíno. Sim. O que eu tô falando é de relacionamentos onde eu encontro este tipo de... Do amor romântico, né? O amor mais, eu diria, muito mais em ordem sexual do que o romântico. Carnal. Tá. Porque é assim, o que vai me trazer a recompensa? A bioquímica envolvida, inclusive no orgasmo. Sim. Tudo bem? Então, o vício no amor é isso. Mas não é vício em um relacionamento e dentro deste relacionamento. O vício em uma pessoa é diferente. Ele pode ser obsessivo, inclusive, e é frequentemente. Sim. Em particular, em algum nível de maior violência, a obsessão masculina é alguma coisa terrível. Porque o homem ele é capaz, mais frequentemente do que a mulher, de matar quando ele está sendo contrariado dentro de um relacionamento. Os crimes de paixão são caracterizados por isso. Então, deriva de uma obsessão que você tem com a pessoa que ela tem que ser sua propriedade. Isso é uma obsessão. A obsessão do eu nunca, jamais poderia fazer alguma coisa sem essa pessoa e se eu estiver sem ela, ninguém vai ficar com ela. É engraçado. Engraçado. É uma palavra que eu não deveria colocar nessa frase, inclusive. Mas quando a gente vê homens matando, é justamente por isso. Por essa obsessão, é um crime passional. Quando as mulheres matam os seus parceiros, é por interesse, né?
Não, Não, não diria não lembro sempre. de ter Não diria. me interesse no sentido financeiro, ela já tá com outro, aí fez uma estratégia, Tem isso armou bastante pra... também. A Tem. gente não vê isso muito no homem. O homem mata por essa obsessão de posse. De posse, E a propriedade. mulher, ela é ardilosa nesse sentido. Gente, eu não estou generalizando, mas se a gente for ver os crimes, começar a pensar nisso. Não pensar em nada, mas assim, olha só que louco. Eu não lembro de ter histórias perto de mim, nunca aconteceu, e eu não lembro de ver histórias que a gente vê nos noticiários de mulheres que mataram por paixão, como a gente vê dos É homens. bem mais frequente dos homens. É bem mais frequente dos A homens. mulher, ela mata, mas ela tá interessada. Geralmente ela tem um amante que já bola com ele, faz ele matar. Também tem Com isso. as coisas Também tem isso. Mas vamos chamar isso de amor obsessivo. Sim. Vamos chamar isso de relacionamentos obsessivos. Portanto, essa é uma outra dimensão. Mas também tem o relacionamento em que eu tenho vício. Veja, por muito tempo foi controverso se daria ou não daria para você ter um vício num relacionamento. Mas daí, quando você para pensar no jogo de azar, quando você para pensar principalmente nos vícios que são comportamentais, não químicos. Então eu sou viciado em cocaína, esse é um vício. Mas eu sou viciado num comportamento, fazer compra. Fazer compra é vício para muitas pessoas. Sim. O vício no amor ou num relacionamento poderia entrar na categoria de um vício comportamental. Mas seja qual for o vício serve para acionar centros de prazer no cérebro, os centros de recompensa. Então você, se não quiser chamar de vício, você poderia chamar de hábito. E a coisa mais difícil de você fazer é quebrar hábitos. Se eu estou habituado no meu relacionamento e eu estou viciado neste relacionamento, não tem uma coisa que eu queira fazer sem aquela pessoa estar junto. Que eu consiga imaginar a ausência dela, que eu consiga tomar uma decisão sem que eu consulte primeiro. Então esse é um vício num relacionamento, mas não necessariamente um vício de amor. O meu vício é na pessoa e meu vício é comportamental até e não... sofrimento, né? Tem pessoas que falam, nossa, mas por que ela não sai desse relacionamento? Principalmente. Que ela tá sofrendo tanto? Porque até a mente dela já se acostumou com aquilo que ela sente sofrida. Porque cada vez... ela conhece aquele espaço, daqui eu sei lidar com isso, né? E muitas vezes não sabe lidar com a liberdade, com a felicidade. Ela já tá tão habituada. Tá ruim aqui? Tá bom. Já tá tão habituada com aquele sofrimento que para quem tá de fora fala, nossa, mas como que ela passa por isso? Mas quem tá passando ali, o cérebro dela já entende aquilo lá como uma zona de conforto e não quer nem sair daquilo, né? A gente chama de benefícios secundários. Sim, ganhos secundários. O que é o benefício secundário? Eu tô sentindo dor e eu tô sofrendo por causa disso, mas o fato que eu sofro me traz a recompensa, porque se eu não sofrer, eu perco a atenção ou eu perco mesmo o xingamento daquela pessoa. Veja, em consultório a gente vê isso todos os dias. Pessoas que chegam lá com problemas sérios em relacionamentos e em outros. Mas, e dor crônica, dor física crônica. Se for dividir em porcentagem no seu consultório, quanto vai lá de relacionamento? Eu diria uns 40% mais ou menos estão relacionados a... Até achei que era pouco isso, hein? Eu achei que era mais. No meu caso em específico, eu lido muito com trauma, né? Eu lido sim. muito com trauma, e o trauma geralmente está associado à primeira infância e o início da adolescência. Então, mas também a forma de se relacionar também não está... frequentemente está, porque você vicia direto. Vindo dos seus ancestrais. Sim, as carências, a sensação de abandono, né? E existe um negócio terrível chamado trauma transgeracional, que vem pelo epigenoma. E o que significa isso? Eu continuo exercendo o papel que minha bisavó ou minha tetravó exercia, e é natural ao meu corpo, porque era natural deles, e eu herdo isso, e não é genético, é epigenético. Sim. E eu recebo isso e eu deflagro um hábito, um vício da minha bisavó, do meu bisavô. Portanto, o ambiente emocional e o ambiente nutritivo dos meus ancestrais me influenciam até hoje, a não ser que eu entenda isso e quebre este ciclo. Por isso que é tão importante qualquer processo de terapia de autoconhecimento, né, professor? E justamente de quebrar, de dissipar essas
memórias genéticas, né? De repetição que a gente faz. Ou epigenéticas, porque a gente Sim, herda sim, mas não epigenéticas. diretamente no Sim, DNA. no DNA. Mas isso é uma loucura e isso é real, por isso tantas terapias. E essa terapia sua nova deve mexer muito nisso também, porque muitas dores a gente da alma vem que nem são nossas, nem foram vividas por nós, né? Frequentemente. É. Não vou dizer todas, mas uma grande parcela. Porque, veja, a primeira infância é onde a criança vai sofrer os eventos adversos. Sim. E esses eventos adversos não incomum são continuação do desempenho, da performance da mãe, porque herdou da avó. Então a avó agia daquele jeito, a mãe herdou aquilo lá. A mãe da mãe, né, agia de um jeito, e aí a mãe herdou e vai atuar em cima da filha ou do filho com a herança que ela recebeu de lá. Comportamental também. Sim. E isso já começa o handprint logo cedo, né? E aí, você falou eu vou voltar ainda no vício, no amor, é que eu vou lembrando aqui, a gente tem tempo aqui, entendeu, gente? Então, fiquem aí, sabe? Senta no seu sofazinho, vê aí, são muitas coisas, e manda a pergunta que vocês quiserem. Mas, quando a gente fala de vício, outro dia eu vi um negócio que eu não sei se eu concordo. Que quando você cura um vício, porque eu não me considero uma pessoa, eu não tenho vício de nada. Eu não tenho vício, nunca usei droga, bebida é muito raramente, socialmente, não tenho vício de comida, não tenho vício de nada. Mas quando você tira um vício de cigarro e tal, você precisa começar outro vício? Não é que precisa, é automático, você substitui o vício? E todo mundo tem algum vício ou não? Eu diria que todo mundo tem um punhado de hábitos dos quais nem tem conhecimento sempre. Olha, memória de procedimento é uma coisa parecida com isso. Você pode dirigir seu carro, dar seta, ligar o limpador de para-brisa, ligar, desligar a rádio, trocar de estação, Sem pensar conversar com as nisso. pessoas sem pensar nisso. Eu não penso nisso. Os hábitos, eles funcionam do mesmo jeito. Então, eu ando a pé, professor. Quando eu tô a pé, eu faço o caminho do carro. A rua é contra. Eu posso entrar a pé. Não precisa rua contramão. Eu dou a volta porque eu faço. Entendi. Olha que loucura, pessoal. Mas isso aí foi um adendo só para. Os hábitos atuam nessa forma. Então, a gente não tem noção necessariamente que a gente os tem. E quando a gente adquire a noção que a gente tem os hábitos, aí torna-se possível lidar com eles. Então, por isso é importante o processo de autoconhecimento para os relacionamentos, porque a partir do momento que você detecta que é um vício aquele relacionamento, é mais fácil você se permitir uma transformação. Isso é mais fácil você se permitir. Isso não quer dizer que seja mais fácil conseguir você o objetivo final. Livrar do vício. O primeiro passo é, porque muitas pessoas não detectam que estão no vício. Confundem. Outro dia eu até postei isso. E você deve ver isso no seu consultório. As pessoas, elas usam como termômetro, amei mais uma pessoa do que outra, a pessoa que a fez mais sofrer. Ela sofreu mais com o fulaninho, então ela achou que amou mais. Não, né? Definitivamente não, amor não é isso. Amor é tranquilidade, é paz. Segurança e reciprocidade. Exatamente. Então, não, você só sofreu. E que bom que se livrou. E aí, como eu detecto que eu estou vivendo um relacionamento em vício no sentido amoroso, assim? Talvez o primeiro passo seria se você consegue detectar se o que você está dando, você também está recebendo. Boa. Ou se você só está dando. Frequentemente a gente acha que a gente dá muito mais do que recebe. E curiosamente, os parceiros da gente acham que eles estão dando muito mais do que eles recebem. Mas é possível de você identificar, às vezes com algum esforço, o quanto que você está cedendo e o quanto que você está recebendo. Ao mesmo tempo, a mulher tem uma vocação muito grande para justificar as coisas, no sentido de que eu dei muito, ela identifica no primeiro momento, não estou recebendo, mas, gente, eu já ouvi muito assim, mas também, coitado, ele justifica alguma coisa que ele tem de falha, ou, não, eu também deixei de fazer tal coisa.
Elas se colocam muito. Mulher tem uma mania muito grande de se colocar em culpa, né? Até para justificar O falhas do sofrimento, outro, a né? dor, tudo mais, claro. Ela e ele É. justificam as ações delas baseado nas carências, nas Sim. ausências e em tudo da outra pessoa. Então, o primeiro passo é perceber se você está dando muito e não está recebendo. Esse é o primeiro Eu acho passo. que esse é um dos grandes exemplos de o que Sim. você pode começar a Porque fazer é a para identificar. reciprocidade. Não é uma competição de quem dá mais, quem cede mais. Não é isso. É uma reciprocidade. E, na verdade, peraí, no que eu. Porque um relacionamento é um conjunto de concessões também. Sempre. Né? Não tem jeito. Você decidiu viver com uma outra pessoa e a gente tem que ter ajustes. Mas quando tá só de um lado, alguma coisa tá errada. Um outro indício talvez poderia ser se você precisa muito da aprovação do outro para tomar suas próprias decisões. Então, será que toda vez que eu quero fazer algo, eu estou precisando da autorização ou da aprovação do meu parceiro ou da minha parceira para que eu possa fazer Aí é uma isso daí? dependência também, né? De certa forma, dependência, mas a dependência, distinguir dependência de vício é muito difícil. Sim. Talvez seja a mesma coisa. Ou uma codependência, né? Agora, então, este tipo de fator, eu paro para analisar meu relacionamento. Onde eu me coloco dentro dele? Eu estou tendo um papel de liderança, protagonista, ou eu estou tendo um papel de subserviência? Eu acho que talvez, de um modo global, essa seja a forma de se começar. A questão é que quando eu estou envolvido num relacionamento onde frequentemente eu estou doando mais do que eu estou recebendo, eu também não tenho essa percepção. Pelo menos não no início. E às vezes a minha percepção também não está tão correta assim, porque às vezes as minhas próprias atitudes me levam a exigir muito de um parceiro ou de uma parceira. E é muito louco isso, porque tinha que ser um treino. A gente tinha que ter esses bate-papos assim desde sempre, em casa, com amigos, porque quando você vai perceber, você já está numa teia, né? Sim. E que é muito difícil de sair. Outro dia eu ouvi o padre Fábio de Mello falar uma coisa, eu adoro esse padre. E ele falou: uma pessoa entra na nossa vida por um acidente, né? No sentido de que um amigo te apresenta, você conheceu numa balada, ou você conheceu na escola, na faculdade, no trabalho, você conheceu. Então ela entrou na sua vida por um acidente. E aí, se você não detecta que ela não vai ser um relacionamento saudável e você não sai logo, ela se torna fundamental para sua vida. Sim. Então, apesar do custo. Oi? Apesar do custo que isso tem para você. E ela se torna fundamental. E aí você tá nessa teia, você percebe tudo isso que o professor está falando, e aí se torna muito mais difícil sair disso. Aí tem aqui a Isabel Lopes, ela colocou aqui doença autoimune. Muitas doenças autoimunes, né? Que o nosso corpo nos destruindo, tem muito a ver com essas tristezas, frustrações, fragilidades emocionais, né? Eu diria que o próprio amor que é obsessivo, ele é uma doença autoimune. É autoimune, você vai se destruindo. O próprio exatamente, ele já fluxo da coisa. Exatamente. E tem um detalhe também a não se esquecer, que frequentemente a gente repete padrões. Então eu me envolvo com um certo tipo de pessoa sempre. Sempre. Isso é recorrente. Ai, nossa, eu tenho um dedo podre. Né? As pessoas falam, eu tenho dedos podres. É sempre a mesma pessoa. Tem aquela coisa da zona do conforto, eu já conheço esse tipo aqui, então é mais fácil, né? Isso é inconsciente, por isso que a expansão da consciência é muito importante, o autoconhecimento é muito importante, porque quanto mais consciente você está, menos refém do seu inconsciente, que é um vilãozinho na nossa vida muito grande. E as pessoas acabam trazendo isso. E tem uma outra coisa também, né, professor? A gente traz para a nossa vida quem a gente é. Claro. E quem a gente é? Quem Pois a gente herdou, frequentemente, quem a gente herdou. Herdou de quem? Pais. Sim. A gente vai ser muito parecido com os pais, de um jeito ou de outro. E dos avós, de novo, a herança transgeracional. Que é comportamental, sim, mas ela é também biológica. De forma que,
isso acontece direto no consultório. Você recebe uma pessoa e você detecta nela padrões de comportamento. Como é que era a sua mãe? Aí a pessoa começa a se transformar na percepção. Porque é assim, caramba, eu estou fazendo o que minha mãe fez. Como é que era a sua avó? Nossa, a minha avó ela tinha um relacionamento com meu avô que era podre. Mas daí a minha mãe teve o mesmo relacionamento com meu pai. Ou às vezes não é naquele modelo, mas se você for ver no cerne da questão, é aquilo. É isso. Porque vai mudando de acordo com os padrões da sociedade também, claro, né? Lógico, Mas porque você não tem Instagram 100 anos atrás. Não dá para você comparar com a sua bisavó, mas se você for olhar no cerne da questão. O básico do comportamento Sim. é dessa forma. Então, meu avô era assim, e aí eu vi que minha mãe casou com meu pai, porque meu avô tinha esse comportamento que meu pai tem. Então a gente repete os padrões com muita frequência. E como se livrar disso? É libertador o primeiro momento que você percebe que você está perpetuando um certo tipo de comportamento. Aí tem técnicas terapêuticas que podem ajudar muito. O EFT é um deles. Sim. O EFT é o Emotional Freedom Techniques. Dos pontinhos, dos pontos meridianos, uns tapinhas lá e com a reprogramação ou programação neurolinguística que você faz com a pessoa enquanto ela está dentro da frequência disso. Então tem técnicas, a terapia de conversa também ajuda muito a pessoa a ter esse tipo de percepção. Para ter os insights, né? Então uma mescla de abordagens terapêuticas ajudam muito. Sim. A própria leitura isso funciona menos, mas a leitura de literatura, de autoconhecimento traz iluminação. Funciona menos, porque você lê e minutos depois você já está voltando para um hábito. Mas dá um embasamento para você, pelo menos, começar a elaborar, né? Você vai para uma terapia e você elabora aquilo, é todo um conjunto. É todo um movimento do querer sair daquilo, que é esse que é o problema, o querer sair disso, que é o mais difícil, porque conscientemente você fala que quer, mas o seu inconsciente, até pelos ganhos secundários, fala, hahaha. E dá um trabalho infernal quebrar esses hábitos. Qual é o gatilho que me leva a querer me envolver? Se você detecta o gatilho, você pode desligar o gatilho. E o vício da sedução? Porque isso, quando você falou do vício do amor, daquela dependência, de ficar, porque também tem uma coisa da mulher de assim, ele precisa de mim, ele não vai viver sem mim, o que ele vai ser de mim, né? Tem essa coisa da mulher da síndrome da cuidadora. E da indispensável, da mãe eterna, né? Agora, e o vício da sedução? Porque tem pessoas que têm vícios de seduzir, homens e mulheres. E como detectar isso? Porque também você faz o outro sofrer, mas você sofre também, né? Tá. Porque não é genuíno, porque não é verdadeiro, não é bom, né? Na verdade, não é saudável isso, né? É muito, muito superficial e descartável, né? Digamos que talvez o vício da sedução seja um degrau acima do vício do amor. Acima quer dizer bem ou mal? Mais complexo. Pior, não sei. É difícil Tá. fazer o julgamento desse tipo, porque continua sendo hábito. Tá. Certo? O vício no amor não importa com quem eu esteja, contanto que eu esteja com alguém envolvido e nem gosto tanto daquela pessoa assim. Mas é um personagem, só troca o personagem. Troca o personagem. O da sedução não é muito diferente disso. Também vai trocando não importa quem eu tô seduzindo. Acho que tem um estímulo químico maior, talvez, do que no vício do amor só. Só, né? Mas o vício da sedução, eu acho que ele é mais voltado ao prazer físico do que ao prazer apenas. E tem várias dimensões de prazer. O prazer físico envolve frequentemente o envolvimento físico com uma outra pessoa que o vício do amor não necessariamente precisa ter, certo? Então, a sedução é um passo que vai um pouquinho além apenas, e é difícil colocar apenas. Sim, não dá pra gente medir dessa maneira, se é melhor ou pior, se é mais grave, se é menos grave, não dá pra gente mensurar dessa maneira, mas isso pode ser um completar um vazio. Dos dois tipos, né? de vício. Mas eu acho que da sedução talvez seja um vício diferente e mais biológico.
propriamente dito. Embora a gente ainda está lidando, em qualquer hábito que seja, qualquer vício que seja, a gente está lidando com os centros de recompensa do cérebro, que permitem que a gente tenha chegue a um nível mais empolgado na nossa vida por conta deste tipo de envolvimento. Agora, veja, o que descobriram, tem umas descobertas interessantes, que a pessoa, quando ela está viciada em sedução, por exemplo, aparentemente, uma das regiões do cérebro que reage quando a pessoa está neste tipo de vício é a mesma região do cérebro que reage quando a pessoa está consumindo cocaína. Entende? Então, uau! E quem já experimentou ou usa cocaína diz que é uma coisa absurda, o surto que aquilo traz. A gente conversou uma vez com isso no programa, né? E é uma coisa que realmente faz muito sentido, que o professor falou, tem aquele prazer momentâneo quando estão as duas pessoas juntas, aí há um arrependimento, um afastamento, porque uma faz mal para a outra. Certo. Aí passa uns 20 dias, começa a entrar a abstinência que nem as drogas, e aí volta a... E aí quem tiver em casa vê se não se identifica. E volta, me faz mal, mas agora eu quero... Agora eu consegui, passa uns 20 dias, pronto, tá lá de novo, e tá lá de novo, e não consegue se livrar disso, é que nem as drogas mesmo. Sim, 20 dias é um prazo bastante amplo, inclusive, eu acho. Sim. Né? Mas o fato é esse daí. Sempre que você quer entender por que você está agindo de uma maneira compulsiva, você precisa procurar quais são os gatilhos que estão te levando a precisar dessa recompensa. Sim. E é tudo menos amor isso, né? O amor, de fato, ele é generoso, ele é recíproco. O amor, de fato, ele é de longo prazo. O amor, de fato, é tolerante, paciente. O amor, de fato, é uma amizade pintada de vários tons de ouro. O amor, de fato, é isso. É quando eu encontro paz, tranquilidade, quando eu encontro segurança ali, eu sei que não importa muito qual vai ser a força do vento na tempestade, a pessoa vai conseguir resistir a isso. Agora, o amor, ele é um nível muito alto de amizade. Um nível muito alto. E olha só como é importante falar disso, que é tão bonito esse amor, quando você constrói esse amor, e para muitas pessoas, hoje, como a gente vive numa sociedade rápida, consumista, descartável, muito superficial, pode olhar isso como uma coisa morna. Acabou o amor, justamente, virou amizade. Mas essa é a melhor parte de todas. Mas não tem as pessoas que falam disso? Tem muito. Não, virou amizade, porque não tem aquela adrenalina. Mas, gente, não vai ter mesmo. A pessoa que vive apaixonada morre, porque nem consegue a adrenalina ficar daquela maneira. E eu percebo muito isso. E outro dia eu li um filósofo agora, moderno, né? Tá vivo. Falando de que... E aí eu quero ouvir do professor, que o homem ama uma mulher, mas a mulher não ama um homem, a mulher ama seus filhos, a mulher tem a admiração, e quando acaba a admiração, acaba o amor, e o homem não tem esse termômetro da admiração, ele ama a mulher. Faz sentido? A mulher não ama. Eu teria que entender qual que é a lógica do raciocínio desse filósofo, de qual era o ângulo que ele estava partindo para fazer essa análise dele. Ele parte do princípio que o amor incondicional é o amor da mãe para o filho. E que muitas vezes não é, e não são todas as mães também, gente, né? Mas não generalizando. Mas é um amor muito... genuíno, até porque se a gente ama em essência, a gente se identifica na essência do outro, o outro faz parte da nossa essência, então a ligação é muito grande. E com o homem, a mulher não tem isso, porque a mulher, ela ama muitos homens, ela pode amar muitos homens, e o homem, ele tem, apesar de ter fama de ser mais, de seguir mais seus instintos, quando ele ama de verdade, ele ama uma mulher mesmo, só. Isso segundo... Eu entendo a linha de raciocínio até, mas eu fico pensando então que se uma mulher nunca teve filhos, ela nunca amou?
Então. Hum. E aí fica mais vazio ainda, né? Se a gente for pensar nisso. Mas ele liga o amor à admiração, que é uma dinâmica que isso é real, Eu acho né? que tem, Quando acaba a tem. admiração, Tá. acaba a conexão. Acabou a conexão, acabou o amor? É isso que ele quer dizer. Então nunca amou? É isso que é a minha dúvida. E eu acho que isso não é possível de se fazer uma declaração tão ampla dessas. Não dá pra gente taxar é isso ou aquilo, né? É, Aliás, quando fala de amor, né, professor, não dá pra gente falar amor é isso, amor é aquilo, amor. Não tem como a gente pensar realmente. Porque quantas pessoas você achou que amou e aí agora você lembra da pessoa, nossa, como eu me relacionei com como é aquela que eu me permiti, pessoa, né? né? Então, não sei se era amor, né? De repente podia ser um vício, podia ser uma paixonite. Uma vez também eu li o livro do Prem Baba eu não vou lembrar o nome do livro, mas ele explica paixão, tesão, paixão e amor, né? Que o tesão é o eros, que é aquela coisa química que o professor mesmo falou. Aí ele coloca no livro que o paixão a gente pula, não precisa da paixão, porque o que ele fala é que a gente confunde paixão com eros, né? Que o eros é necessário, mas a paixão é aquela coisa, de repente, dentro desse pacotão todo que você está falando de dores, né? Um Sim, pacote de dores. sim. E o amor é algo que o eros pode se desenvolver para esse relacionamento amoroso, não, ou parou ali, ou só teve essa relação de erótica com a pessoa e tá tudo bem também, Tem né? muitas relações, são só Lógico, isso. e Claro. viveu, e não que sejam mentirosas, não, Não. ela viveu exatamente a parte biológica que o professor explicou. Agora, se você quer viver uma vida amorosa com aquela pessoa, e quando fala em amor é uma construção de algo, aí precisa entrar o racional. Eu decido amar essa pessoa porque o amar é a construção diária daquilo, né? Que tá ligado a respeito, a Sim, sem admiração, dúvida. a projetos, a objetivos juntos, a valores, porque você não consegue, a gente não tem como construir uma vida com projetos com uma pessoa que não tem os nossos valores, né? Vai dar ruim. Dificilmente. Vai dar ruim porque dar você ruim. vai acabar servindo mais do que você está recebendo ou ao contrário. E infringindo coisas que Claro. são importantes para Claro. você. E isso também é uma outra coisa, porque se a gente conversar, muitas pessoas nem sabem quais são os seus valores. Hoje, principalmente. O que é inegociável, né, para você? Tem pessoas que eu falo isso às vezes pergunto, o que é inegociável para você? E as pessoas, peraí, não sei. É muito perigoso isso. Você não saber de verdade quais são os seus valores, qualquer pessoa serve para você. E a gente precisa ter valores inegociáveis. Precisa Um ter punhado valores deles. inegociáveis no seu trabalho, o que é inegociável na sua conduta de vida, nos seus relacionamentos, também colocar a vida também. Existe a vida como um todo, mas existem os setores da nossa vida que a gente precisa. Eu sou a Renata CNPJ quando eu preciso ser a Renata CNPJ, eu sou a Renata mãe, eu sou a Renata. Porque a gente precisa ter essas divisões, né? Talvez, na caracterização do vício, o valor inegociável é o que não existe. Quando eu estou viciado, então por isso eu estou entregando tudo. Eu entrego também os meus valores que seriam inegociáveis. Talvez mais vender a alma isso daí, hein? E o corpo também. É vender. É muito complicado mesmo. Aquela coisa de a gente vender a alma pro diabo é meio isso, né? Tem aquele livro do Napoleão Hill, do diabo, como que é? Entrevista com o diabo, é isso? Não li as obras dele. Não? Não. E ele coloca o diabo como a nossa fraqueza. Essa nossa fraqueza, realmente, né? Cadê? Se você não é rígido nos seus valores, é ali, ó, que o diabinho te pega. Né? Isso, ele vai explorar aquilo ali. E o seu parceiro, que é explorador, ele vai explorar isso. Essa fraqueza. Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo. É o livro. A gente deve ser mais esperto que ele. É o tempo que é o orar e vigiar que está na Bíblia, né? Que é isso mesmo, a gente ter isso como um mantra. Agora, você falou dos padrões, e você sabe que outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, eu vi minha mãe
o pai tinha traído e a mãe se separou. E ela era pequena. E aí ela continua, a mãe continua a vida com ela, em um dado momento a mãe falava, nossa, mas será, se eu tivesse perdoado? Se eu tivesse aceitado, de repente a gente estaria junto até hoje, eu crescendo com uma família, e a menina ouviu isso, começou a namorar muito cedo, o namorado começou a trair, ela ouvia da mãe, então ela pensava, eu vou perdoar, eu vou aceitar, porque faz parte da natureza, porque era o que a mãe, fazia parte da natureza, por que eu não aceitei? E ela começou a aceitar. Depois de um dado momento, ela começou a querer revidar. E também fazer isso. Então, imagina a ferida de ambos os lados. Hoje estão mais maduros, estão querendo construir realmente algo, mas já com essas feridas. Sim. E é justamente essa não só repetição de padrão, ou ouvindo, não quero sofrer o que a minha mãe sofreu, então eu vou fazer diferente, mas está repetindo a mesma coisa, fazendo o padrão dela. São os sistemas de crença, né? Sim. Os sistemas de crença limitantes, né? E como é sofrido, né? E como que sai disso? Eu tenho uma cliente que diz assim, minha mãe dizia que mulher não podia ser feliz. Aí, tá vendo? Certo? Então eu nunca fui feliz em relacionamento nenhum. Essa é a linha dela. Eu nunca fui feliz em relacionamento porque minha mãe dizia que eu não podia ser. E ela comprou essa ideia da mãe. Comprou porque, na verdade, a gente quer corresponder, né? A expectativa desta pessoa, que é a sua genitora, né? Exatamente. A gente quer corresponder. É inconsciente isso. Sim. Isso é natural, não sou eu, ele. É natural do ser humano a gente corresponder às autoridades. Né? A autoridade, figura de pai e mãe. Pai, mãe, depois vai professor, vai, sei lá, com pessoas que você admira na vida, você quer corresponder. É uma vida dessa maneira. E corresponder, inclusive. Por isso que é tão perigoso quando a mãe fala pro menino, moleque, esse menino não dá mesmo pra estudo, né? Pronto, ele vai corresponder. A mãe falou, se eu não dou pra estudo, eu vou corresponder à minha autoridade, né? Ou engole o choro. Engole o choro. E aí vai ser a vida inteira. Você não pode demonstrar nenhum tipo de fraqueza. Aí você se ferra porque você não se libera dela. Sim. E você sabe que seria muito importante a gente começar desde cedo, desde bebê, fazer com que a criança decifre a sua emoção, né? Primeiro que a gente tem que olhar para a dor de uma criança como uma dor muito real, né? Abaixar, inclusive, conversar junto com ela do tamanho dela, porque para ela aquilo é muito importante. Sim. Naquele momento é o que ela consegue elaborar. Você já passou por tudo isso? Não dá para eu interpretar essa dor menos que a minha dor que eu sofro quando eu sou mandada embora do trabalho, né? Isso, isso é problema real. Não, para a criança, naquele momento, o carrinho quebrar é um problema real dentro do universo dela. Então, quando você começa a dimensionar o que você sente quando o seu carrinho quebrou, o que você está sentindo agora, e a criança começa a expressar, ou quando ela briga com o amiguinho, mas como que você está sentindo isso? Isso é muito importante para estruturar as suas emoções, né? E não você tapar, isso não é nada. Brigou com o amiguinho, isso não é nada. Lógico que é. Porque emoções que estruturas de relação ele vai ter daqui para frente, se isso não é nada. A tal da nutrição emocional, né? Isso aí que você está falando recebe o nome de nutrição. Eu dou o nome de nutrição emocional para a criança. E frequentemente pais não sabem como fazer isso, porque não existe manual. Não existe manual. Existe bom senso. Sim. Mas se o pai mesmo e a mãe... porque a gente erra, eu falo isso porque eu vejo meu neto hoje, eu falei, nossa, se eu tivesse feito isso com os meus filhos, sabe assim? A gente erra porque a gente faz o que tá melhor ali. E muitas vezes a gente tá acertando, porque se a gente tá deixando a nossa intuição fluir, a gente tá acertando. Mas olhar hoje a gente tem tanta informação, é importante a gente se nutrir dessas coisas boas pra gente se reestruturar e que sempre há sempre tempo. A psicologia e a medicina progrediram demais, né? Sim, nos últimos 15 anos, progrediu demais. Tanto. Eu fiz faculdade de psicologia, entrei em 89, porque eu daí estava grávida da Manu,
E eu vejo hoje como. Porque era tão difícil para eu entender, lógico, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje e tal, mas é diferente, né? É Total. diferente, né? Eu vejo até, olha, até no balé, eu vejo as bailarinas hoje, olha como é importante a modelagem. E a gente pode fazer isso nas relações também. Olhar, não que vai ser copiado, mas olhar. Se a gente tem a epigenia importante no nosso desenvolvimento, tem as coisas, as conexões que a gente viu realmente, sentiu, viveu. A gente também pode olhar, modelar e ver o que é bom pra gente também. Eu sei que eu fiz balé. No século passado não existia internet. A gente não tinha ideia do que era uma grande bailarina do Teatro Bolshoi, uma solista. Como é que era a aula dela? Como é que era o dia a dia dela? Como é que ela fazia um passo? Não vou falar o nome dos passos aqui para vocês não, mas sei lá, um rondejão, uma pirueta, né? Perfeitamente, porque elas são perfeitas, né? No sentido técnico da coisa. E hoje, com a internet, elas modelam. Eu faço aula com as meninas do Teatro Municipal da Renata. Eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Essas meninas de 13, 14, 15 anos. A gente não era assim naquela época. Porque isso catapulta, potencializa muito quando você pega o modelo, pega informação, treina, faço igual. Isso aí serve para todos os campos da vida. Para todas as áreas. Agora... já acabou o programa, Gabriel? Você tá... Não é possível. Nossa, Gabriel, credo. Tempo voa. Nossa, gente, 1 hora que a gente tá falando aqui. Não parece, realmente. Eu fiquei 10 minutos, já só. E o que é importante a gente, então, deixar para as pessoas que... Eu já sei, vou finalizar do jeito que você começou e eu deixei para amarrar isso no final, porque me intrigou um negócio que você falou, que as mulheres mais velhas sofrem mais. Não, da síndrome do coração partido em da particular. síndrome do coração partido Em sofrem particular. mais, porque o natural, eu tô falando, seria diferente, porque se a gente vai amadurecendo, por exemplo, eu tô me sentindo uma pessoa cada vez mais fria. É que também pode não ser muito bom, né? Sim, eu tô pensando nisso. É. Mas eu tô uma pessoa cada vez mais racional, cada vez mais entendendo a minha essência. Então, não sei se é isso também. Eu tô cada vez mais entendendo a minha essência. Então, é mais fácil eu entender. Não. Isso aqui não vai compartilhar com a minha essência. Então, eu consigo separar muito bem as coisas. E aí, me surpreendeu, porque eu já estava achando que isso era uma maturidade minha. Não, veja, a gente está falando aqui de longevidade em relacionamentos. Tá bom, mas assim, por que as mulheres mais velhas sofrem mais de coração partido? Imagine você que você está casado com alguém há 45 anos e essa pessoa amanhã não está mais junto mas contigo. aí a gente tá falando de morte. Não, mas é disso que eu estou falando. E a síndrome do coração Então partido está muito mais relacionado a esse tipo de perda do que a perda de um relacionamento apenas depois de 2 anos de casamento, por exemplo. Então a gente pode ficar tranquila, as mulheres mais maduras que Não, tá mais relacionado, inclusive a bioquímica entendi. causada por uma longa permanência num caso de codependência, inclusive. Olha, a Josi Abreu. Josi, minha linda, você tá aqui, grandes reflexões, muito bom ouvir vocês. A Giselma Xavier de Mello tá pedindo pro professor contrapor dependência versus autonomia nas relações, por favor. Autonomia, você não tem dependência. Certo? Então, certo, parece super fácil, né, Giselma? Agora, o que eu penso? Super fácil fazer isso. Eu estar livre de dependências é quase impossível. Isso não quer dizer que eu não posso ser autônomo também. São variados graus. Eu posso me permitir pessoalmente experimentar de um certo nível de dependência, porque a outra pessoa faz parte da minha malha de vida. Então não tem problema, não vejo isso como um problema. Agora, eu ser dependente pleno de uma outra pessoa significa jogar fora os meus valores e jogar fora a minha autonomia.
Mas não quer dizer que eu não possa ter alguns níveis de dependência e alguns níveis de autonomia. Isso é um relacionamento. Sim, sim, porque não dá pra gente ser 100% o tempo inteiro Onde eu tudo, tô né? trabalhando nos limites. Não tem como, A reciprocidade, porque a Sim. reciprocidade em grande escala é Sim. isso. É autonomia e dependência ao mesmo tempo. Mesmo porque, de vez em quando, ser dependente é tão gostoso, né? E tem certas coisas que são efetivamente necessárias dentro do Sim. relacionamento, porque uma pessoa faz com muito mais maestria do que a outra certo Sim, tipo de coisa. sim. Agora, a dependência pode caracterizar desculpa, como negativo sempre. Não é. Uhum. Como qualquer outra ação. Sim. Muito de alguma coisa sempre E é ruim. até é muito importante falar isso. Gabriel, segura um pouco aí, porque agora eu lembrei de uma coisa que é importante falar. É muito importante falar isso hoje, que há um discurso muito forte, principalmente das mulheres mais jovens, as adolescentes, dessa autonomia. Mas- Né? De não rachar conta com homem. Que Sim. isso aí é uma bobagem, assim, Ah. é só um exemplo. Sim. Não dependo de homem. Não, isso não quer dizer depender. É partilhar. Uma relação é partilhar. Não é você depender de algo. Essa autonomia, isso há uma inversão muito grande hoje nos discursos das mais novas, principalmente, né? É porque é falacioso você acreditar que você é 100% autônomo. ou E que ao você é mesmo 100% tempo dá uma dependente. insegurança nos homens também, no sentido, peraí, que mulher é essa que eu vou me relacionar? Que ela tem totalmente autonomia. porque Que não é autonomia é recíproco. essa? Exatamente, E a né? reciprocidade é um dos grandes elementos para segurança Uhum. dentro de um relacionamento. Então, excesso de autonomia e excesso de dependência, ambos ruins. Tem que ter uma dosagem, um equilíbrio em todos esses tipos de fatores dentro dos relacionamentos. Uhum. Um exemplo que está meio fora da curva disso, mas na minha observação, casais que frequentemente funcionam melhor são os casais que têm contas bancárias conjuntas e pagam todas as contas sem dizer, eu paguei a conta de luz, ele pagou a conta d'água. Eu acho, é isso. Porque o que acontece? É isso. É a sobrevivência da Sim, unidade. da unidade, também né? acho. Então, costuma ser que a longevidade Se não tá casou nisso. pra quê? Pois é. Né? O casamento também, o casamento é justamente a unidade. São 3 pessoas diferentes, não sei se pessoas, mas 3, sou eu, a outra pessoa e a o unidade. conjunto, Exatamente, né? E a família, enfim. E aí você pode traduzir isso para todas as outras áreas. Financeira é importantíssima. Sim. Se finanças vão mal, o casal provavelmente vai ruir. Mas você Sim. pode transferir isso para todas as outras áreas dentro do conjunto que você está chamando de Sim. 3. Realmente é isso mesmo. Né? É eu, isso. o outro e nós. E é difícil, né? As pessoas. Saiu aqui a imagem pra mim, Gabriel. Mas tudo bem? Tá pra você aí? Tá tudo certo? Tá, foi só ali. Eu acho que deu caiu energia, ali sumiu a telinha, mas tudo bem, já Agora voltou. Ah, não, olha, voltou agora no sou eu Windows. correndo aí na Tailândia, tá vendo? Mentira. Nem sei se é Tailândia, mas pode ser Algarve. Voltamos. Algarve é bom. Mas é isso mesmo, assim, a gente entender a unidade e ver quem está disposta a ter essa unidade aí realmente no relacionamento. Se perguntar, porque é muito fácil você cobrar do outro, jogar para o outro, mas você estava aberta para isso? Você estava aberta para essa unidade? Então. Você também não gosta, porque a mulher também tem essa. Eu tô falando mulher, meu público é mulher, mas. E tanto homem também. Você também tem essa coisa de muitas mulheres gostarem dessa dependência. Ah, ele depende de mim. Ou o homem, ela depende de mim. E aí quando existiu a posse na dependência. Esse é um campo minado, né? Aí Isso é um é campo complicado. minado. Você vai Quando a pisar gente numa fala em linha. dependência, justamente do partilhar. Eu dependo de você em alguns momentos da minha fragilidade, inclusive como mulher, né? Abrir uma lata de azeitona, não tem como. Água fervente e chave de fenda. Ontem precisei levantar o rack da minha casa, teve que ser meu genro. Entendeu? Toda essa musculação que você faz? Pô? Não adianta, minha coluna. E, e ele chega lá em casa, né, pra ir pegar a Manuela e tal, ele chega, ela sempre tem que fazer força. Ele chega, Budi, por favor, aqui, ali, assim, assim. Vai resolver pisou lá. ali, pronto. Tá vendo só? É dependência. Dependência. E eu falo assim, abertamente, graças a Deus que eu posso ser dependente dele. Professor, adorei. Muito bom. Vamos com saudade. ter o professor lá no dia 12 de março,
Ele tá sem sua agenda aqui, olha, já tô. A minha agenda não vai estar em Campos, Jordão? Porque eu nunca sei quando o professor tá lá em Campos, hein? Não, é depois do carnaval. Na semana depois do carnaval. Depois do carnaval. A pessoa que quer passar o carnaval em Campos de Jordão. Provavelmente com a lareira acesa, né? Já, porque... O professor, então, dia 12 de março, na Casa Tudo de Bom, eu vou explicar tudo para vocês nas minhas redes sociais, aí eu passo para ele também passa, vai ser uma oportunidade, vai ser ele e muitas outras pessoas também estarão lá com a gente, pessoas que lidam com terapias da alma, terapias para a gente realmente viver, entender esse nosso corpo de dor e se livrar cada vez mais dessas carcaças que nos deixam tão pesadas, como ele já falou também, não é nem culpa nossa epigenia vem lá de tetravota, o que eu tenho a ver com isso? Então vamos aprender a nos curar disso tudo. Ele, como tantos outros profissionais, estarão lá nesse dia, será um dia inteiro, uma imersão inteirinha no dia 12 de março. Terá atendimentos individuais, inclusive também vou passar isso para o professor, que vai ter essa possibilidade. Então, vão ter workshops, e aí vocês têm salas especiais para vocês, que vocês podem atender naquele dia, com preços especiais para vocês. Bom. Tá bom? Excelente. É uma forma da gente abrir a ficar mais acessível de uma forma gostosa aí com as amigas, com os amigos. Não, vai ser só mulher, porque é para mês de março. Depois a gente faz um para todos, mas esse é só para mulher. Tá bom? Muito obrigada, professor. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que não viram, que vocês acham, as mulheres que precisam ouvir o que a gente conversou aqui. Quero agradecer a Stripling Modas, que me veste hoje, a Casa Tudo de Bom, e assim... E quem quiser anunciar comigo é só me chamar aqui, ó. A gente tem uns planos bem bons aqui no nosso podcast, tá bom? Muito obrigada, até semana que vem.